em Êxodo, livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia Sagrada, está fácil de encontrar. Você trouxe a sua Bíblia, abra Êxodo, capítulo de número 4. Nós iremos ler alguns versículos aqui, para entender o contexto bíblico. Hoje Deus me deu uma palavra. O que é isso em sua mão? É uma pergunta que Deus faz para Moisés, e eu aprendi que são as perguntas, amados, que movem a vida, não são as respostas que movem a vida. O que move a nossa vida são as perguntas, e a gente, quando olha para as Escrituras Sagradas, nós iremos ver quantas perguntas que Deus faz, quantas perguntas que Jesus faz para nos mover. E hoje a palavra que Deus me deu é uma palavra de movimento, amém? Que você saia de um lugar e vá para outro, em nome de Jesus, que você possa hoje assumir o propósito que Deus tem na sua vida, através desta palavra. Êxodo capítulo 4, amém? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim o texto bíblico: Moisés respondeu: se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou, essa é a pergunta chave para a mensagem desta manhã: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque-a de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar esta água em terra seca, ela se transformará em sangue. Versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora versículo 18, o último aqui da nossa meditação. Vamos para o versículo 18. Diz assim: depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O que tens, o que é isso em suas mãos? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para que a gente venha entender o contexto do capítulo 4 de Êxodo, nós temos que retornar um pouquinho. Em breves palavras, gostaria de expor o contexto da vida de Moisés e o que está acontecendo aqui neste capítulo de número 4. Por causa de uma fome severa, os hebreus
povo escolhido de Deus, descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, foram até o Egito para buscar suprimento, alimento. Há uma seca na terra, não há comida, não há bebida, e eles vão ali até o Egito. José, governador do Egito naquela ocasião, e ali eles se estabeleceram. Ocorre que um outro faraó se levanta, que não conheceu José, e passa a escravizar o povo de Deus. Esse povo fica escravo no Egito por mais de 400 anos. Mais de 4 gerações estão escravas no Egito, e aquilo que começou como um escape agora virou escravidão. Bem sabemos que Deus fez uma promessa a Abraão quando o chamou, dizendo que havia separado para aquele povo uma terra boa, espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Mas a realidade que se apresenta não é a realidade da promessa, mas do processo. O povo está ali no Egito sendo escravizado. Moisés é filho de hebreus. Nós iremos ler no contexto do Êxodo que há um decreto de Faraó de toda criança nascida homem, menino, sexo masculino, deveria ser morto. Joquebede, mãe de Moisés, embrulha aquele menino, o coloca numa cestinha às margens do rio Nilo. E olha como Deus faz. Quando Deus tem um plano, amados, nada pode frustrar. Essa é a primeira verdade que você precisa entender nesta manhã. Se Deus tem um plano na sua vida, nada pode frustrar esses planos. Deus é um Deus que faz a coisa de forma perfeita. Este menino que será um escolhido de Deus para tirar o povo do Egito, está agora num cestinho às margens do Nilo. A sua mãe o acompanha de longe, e naquela mesma ocasião a princesa do Egito, filha de Faraó, está se banhando no rio. Ela observa aquele menino, acha graça aquele menino, pega aquele menino, e ela olha ao seu redor e vê a própria mãe de Moisés, a Joquebede, e oferece aquela mulher para cuidar do filho até que ele cresça. Olha que coisa maravilhosa. Mãe, se ficasse com o garoto, iria morrer, mas agora, sob o comando da princesa, ela tem a oportunidade de cuidar do seu próprio filho. Isso é coisa de Deus, amados, porque com Deus não existe coincidência, existe plano. Muito do que a gente acredita ser coincidência na nossa vida, na verdade são planos de Deus. Deixa eu te dizer uma verdade. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, segunda, terceira, está conhecendo ainda Jesus, o Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus te escolheu, não tem como você escapar. Se você é um chamado de Deus, Deus vai te pegar. Deus vai fazer cumprir o plano dele na sua vida. Muitas vezes nós resistimos a esse plano, mas não existe cedo ou tarde para Deus. O que existe é a ocasião em que Ele quer trabalhar. Pastor, eu passei na frente da igreja e entrei, não estou entendendo. É Deus que te chamou. Sabe por que você está aqui? Porque o próprio Espírito Santo te impulsionou e te deu a possibilidade de estar aqui. Não, alguém me convidou. Deixa eu te dizer uma coisa: alguém foi usada por Deus para te convidar a estar aqui, mas quem te trouxe foi o próprio Espírito Santo. Deus age milimetricamente de acordo com o seu plano, meus queridos. Agora Joquebede está cuidando de Moisés, e Moisés cresce e ele aprende toda a ciência do Egito.
E na fase adulta ele comete um erro. Qual erro que Moisés comete? Ele mata um egípcio que está brigando com um hebreu, e em defesa deste hebreu ele acaba matando esse egípcio, e é descoberto, e por ser descoberto ele tem que fugir. E agora inicia a segunda fase da vida de Moisés. Ele já não é mais o príncipe do Egito, agora ele é um pastor de ovelhas. E Êxodo capítulo 3 começa com essa informação. Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, quando de repente ele vê um arbusto, uma sarça que pegava fogo, mas tem uma coisa diferente nessa sarça, ela não se consumia. Esse é o contexto de Êxodo 3. E quando ele se aproxima daquela sarça por curiosidade, é um fenômeno que está acontecendo no pasto. A sarça está pegando fogo, o arbusto está pegando fogo, mas o fogo não consome o arbusto. E quando ele se aproxima, ele ouve a voz de Deus. E a voz de Deus em direção a Moisés é: afasta, tira as sandálias dos vossos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia diz que quando ele viu, ele se afastou, ele tampou o rosto, porque ele reconhece que é Deus que está falando com ele. Muitas vezes, amados, parecemos estar no anonimato, mas é no nosso anonimato, no nosso deserto, que Deus se apresenta e fala conosco. Aquele que tem um chamado, aquele que tem um plano de Deus, aleluia, vai ouvir a voz de Deus, vai compreender quando é Deus que está falando. E Deus traz uma notícia a Moisés. Ele vai dizer: eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, eu ouvi o clamor do meu povo, e Deus vai dizer: e eu desci para livrá-los. E sabe a boa notícia, Moisés? Eu te escolhi, agora você vai até Faraó e vai dar o recado para ele. Vai agora e diga que você foi levantado por mim para tirar o povo de Israel do Egito. E Deus ainda vai dizer para que você saiba, olha a cabeça de Deus, os pensamentos de Deus. Se a gente for lá no versículo 10 de Êxodo 3, ele vai dizer: vá agora, pois eu enviei a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Versículo 11: Moisés porém respondeu: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas? Aí Deus vai dizer no versículo 12: Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova que eu sou com você, que eu sou aquele que te envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. O recado de Deus é: eu te escolhi, eu te envio e eu estarei com você. E quando acontecer, Deus já está falando que vai acontecer um milagre. Quando acontecer, quando o povo sair do Egito, vocês voltarão a este monte e me prestarão culto. É só isso, Moisés, que eu tenho a tratar com você. Agora vá. Só que sabe o que acontece, amados? Uma resistência, questionamentos por parte de Moisés. Moisés parece um pouco a gente, sim ou não? Deus está chamando, Deus tem um propósito, Deus já está falando no nosso coração, Deus está dizendo: avance, vá, continue. E o que a gente faz? Questiona. Moisés já tinha uma promessa: eu te enviei e vou livrar. Moisés já tinha um chamado de Deus, Deus falando com ele tete a tete, mas Moisés ainda estava com medo. E desde o capítulo 3 até o 4 a gente vê Moisés relutando, a gente vê Moisés questionando, a gente vê Moisés olhando para a sua escassez, para a sua falta de recurso,
Mas eu te dizer uma coisa, meu querido e minha querida, Deus não começa nos dando recursos, Deus começa nos fazendo perguntas. E é isso que nós vemos no capítulo 4. Agora nós estamos aqui vendo Moisés dialogando com Deus. E no versículo 1 Moisés vai dizer: e se eles não acreditarem em mim? E se o povo não quiser me ouvir? E se Faraó não quiser me ouvir? E se alguém me questionar? O Senhor não lhe apareceu? Qual que é a prova que você me dá? E aí Deus olha para Moisés e diz, faz uma pergunta: o que é isso em suas mãos? Sabe o que Moisés tinha nas mãos? O texto vai nos revelar: uma vara, uma espécie de um cajado, uma vara. Deixa eu te dizer uma coisa, uma vara, amados, é insignificante, mas deixa eu te dizer, quando a gente pensa que não tem nada, Deus está dizendo: eu já coloquei algo nas tuas mãos. Quando a gente começa a olhar para a nossa escassez, quando a gente começa a olhar para a nossa falta de recurso, e não só recurso monetário, financeiro, recurso no mundo físico, mas quando muitas vezes a gente olha para a nossa falta de recurso emocional, a gente olha para a nossa falta de recurso espiritual. Quando a gente olha para isso, Deus nos diz: fique tranquilo, porque eu já coloquei algo em você. O problema nunca foi aquilo que você tem ou aquilo que você não tem. Sabe qual que é a solução? Aquilo que a gente decide entregar. Acabou a bateria aqui, será? Aleluias. Glória a Deus, me dá o microfone aqui. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar. Glória a Deus. O problema não é a falta do que você tem. O que nós precisamos fazer é entregar o que nós já temos. Às vezes a gente retarda, amados, nos entregar inteiramente ao propósito de Deus. Sabe por quê? Porque a gente fica preso a crenças limitantes, crenças que nos paralisam e não nos fazem avançar em relação ao propósito. Moisés não tinha um chamado. Quando ele olhava para ele tinha excesso de argumentos. E isso aparece no texto aqui, no capítulo de número 4. Primeira coisa que Moisés vai trazer diante de Deus são argumentos, crenças limitantes. Sabe por que muitas vezes você não avança como deveria avançar? Sabe por que muitas vezes você não se alinha ao propósito de Deus? Porque existem crenças que estão te limitando em chegar aonde você precisa chegar. Primeira crença limitante de Moisés é: ninguém vai acreditar em mim. Quando a gente olha o versículo 1, é o que Moisés está dizendo: eles não vão acreditar em mim. Eu estou tendo essa experiência com o Senhor tete a tete, mas quando eu disser isto, ninguém vai acreditar. Percebam que Moisés está inseguro, e a insegurança de Moisés está baseada na aprovação dos outros. Será que você não tem dado passos em direção ao propósito de Deus para a sua vida, porque você baseia a sua existência na opinião dos outros? Moisés estava mais preocupado com a reação das pessoas do que com a ordem de Deus. O que vão pensar? O que vão dizer? Quantas pessoas estão paradas, amados, aguardando uma validação de alguém? Eu estou aguardando a validação do meu pastor, eu estou aguardando a validação de alguém que é importante para mim, eu estou aguardando a validação das redes sociais, eu estou aguardando. Pare de aguardar e passe a obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Quais são os seus sonhos? Tem alguém que sonha ainda aqui?
Aleluia. Tem alguém que tem projeto, tem alguém que acredita que Deus tem propósito na vida. Então pare de esperar a validação das pessoas, avance. Aleluias. Quem aguarda a validação, a aprovação das pessoas, nunca viverá a plenitude do chamado de Deus para a vida. Nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, enquanto você aguarda a validação do seu meio social. O que vão pensar de mim? E se eu der este passo em direção a Deus? Eu vou ser cancelado. A gente está na era do cancelamento. As pessoas têm medo de dizer o que precisam dizer para não serem canceladas, amados. A era do linchamento digital. Aleluia, mas eu decido obedecer. Tem mais alguém que decide obedecer aqui? Aleluia, glória a Deus. Em vez de você continuar dizendo como Moisés, ninguém vai acreditar em mim, ninguém está validando isto, aleluia, diga diferente, diga: a validação das pessoas não define a direção da minha vida, é a voz de Deus que vai definir. Este é o primeiro ponto, amados. Deixa Deus definir a tua história. Faça como o salmista no Salmo 37 ou 35, versículo 7, se eu não me engano. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer todas as coisas na sua vida. Você só precisa entregar. Aleluia, Jesus. Há outra crença limitante que está implícito aqui no texto, mas quando a gente olha os questionamentos e analisa os questionamentos de Moisés, a gente vê. Sabe qual é? A segunda crença limitante que eu vejo em Moisés nesse texto é aquela que diz: eu não sou capaz. Quanta gente não dá passos porque acredita não ser capaz para cumprir o propósito de Deus. Acreditam não ser capazes de dar passos. Fica só no âmbito do sonho. Eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus me escolheu, eu sei que a Bíblia está cheia de promessas para mim. Eu sei que a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 12 que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Só que aí é um erro que a gente comete. A gente olha para nós, a gente olha para a circunstância, a gente olha para o nosso contexto familiar, a gente olha para as nossas dores e a gente diz para nós mesmos: eu não sou capaz. Você diz isto, às vezes sem dizer. É uma crença que te limita. Moisés olha para si, e a gente vai ver no contexto: eu não sei falar, mandar outro no meu lugar, não vai ser possível. Mas Deus, Ele faz diferente, amado. Sabe por quê? Porque Deus nunca chamou ninguém que é preparado. Ele chama e prepara o caminho. Aleluia. E Paulo, entendendo isso, ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Deus escolheu os desprezíveis, aqueles que não são, para confundir aqueles que são, para que ninguém se glorie diante dele. Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que respondem à voz dEle. Em nome de Jesus, não fique olhando para suas limitações, olhe para quem te chamou. Não fique olhando: quando isto aqui mudar na minha vida, eu vou dar um passo em direção ao Senhor. Quando eu abandonar aquilo, eu vou dar um passo em direção ao Senhor. O Senhor está dizendo: faça diferente, dê um passo, porque eu sou o seu ajudador, e sou eu que te capacitarei para viver coisas grandes e firmes que você ainda não sabe.
Pare de dizer eu não sou capaz. Comece a dizer: se Deus me chamou, então eu já tenho tudo o que preciso. Comece a falar como a Bíblia fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem está com Deus entende que Deus é aquele que prepara, fortalece, levanta, muda destinos. Deus muda destinos, amados. Amém? Deus vai dizer: o que você tem em suas mãos? E Moisés responde: uma vara. E uma terceira crença limitante que nós carregamos e que nós vemos que isso está no coração de Moisés é: o que eu tenho é insignificante. Senhor, eu só tenho uma vara, só isso e mais nada. Mas quando aquilo que aos nossos olhos parece insignificante, quando Deus coloca isso nas nossas mãos, isso se torna um instrumento de milagres. Você consegue entender isso, amados? Aquilo que para nós é insignificante, aquilo que para nós não tem valor nenhum, Deus torna isso um instrumento de milagres. E o interessante é que o milagre não está no objeto, o milagre está na entrega. Quando nós decidimos entregar o pouco que nós temos, Deus faz uma grande realidade em nossas vidas. Quando eu decido: Senhor, eu olho para mim e me sinto incapaz, eu olho para os meus recursos emocionais, muitas vezes espirituais, e vejo que isso é insignificante diante do teu poder, mas eu decido entregar, o milagre acontece, meus queridos. Às vezes a gente pensa que precisa de tantos recursos que Deus não nos pediu. Tem gente que está adiando o propósito de Deus, porque imagina que tem falta de recurso. Não, ainda não estou preparado para viver um milagre, ainda não estou preparado para dar um passo em direção a um projeto que Deus já colocou no meu coração, ainda não estou preparado para ter aquela conversa, ainda não estou preparado para mudar a situação dentro da minha casa, ainda não estou preparado para fazer isto ou aquilo. Deus não está interessado em saber se você já está ou não preparado. O que Deus está interessado é ver você dizer: eu vou, Senhor, eis-me aqui. É como Isaías no capítulo 6, a Bíblia diz que Deus abre a visão de Isaías e ele vê um alto e sublime trono, Deus assentado nesse trono, e a orla dos vestidos enchia todo o templo. O templo se encheu de fumaça, os umbrais das portas se estremeceram e uma voz foi ouvida: quem é que pode vir após mim? A quem enviarei? Deus está clamando: a quem enviarei? E num primeiro momento, Isaías está dizendo: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, Isaías está dizendo: eu não posso. Mas quando Deus chama, amados, aleluia, Ele só exige um posicionamento. Como a brasa viva tirada do altar, Deus toca os lábios de Isaías, e quando os lábios de Isaías são tocados, ele é capaz de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, levante a sua mão, que brasas vivas tiradas do altar de Deus possam tocar a sua vida nesta manhã, para que você seja impulsionado, impulsionada a cumprir o propósito de Deus na sua vida. O que é comum para você, nas mãos de Deus se torna extraordinário. Aleluias. Não se deixe intimidar, amados. Deus transforma a nossa entrega. Isso que é maravilhoso, isso é que é forte. Quando nós compreendemos Deus, meus queridos,
como devemos compreender, nós sabemos que Deus sempre vai transformar a nossa entrega. O que tinha na mão de Moisés, uma vara, Deus transforma a vara em serpente. Milagre. É uma mão comum, vai no peito, fica leprosa, depois volta a ficar normal. Milagre, entrega. Moisés tira uma água comum do Nilo, joga na terra, vira sangue. Milagre, entrega o nosso pouco. Deus faz coisas extraordinárias. Não é o objeto, não é o dinheiro que você entrega, não é uma função que você ocupa, é a sua conexão em acreditar que Deus faz coisas extraordinárias no simples. É viver realmente um propósito de Deus, amados. Eu não sei como você pensa a vida. Eu às vezes me pego pensando, não raras vezes, é comum me pegar pensando sobre o propósito da vida. Qual o propósito que nós temos aqui em viver? E eu não me conformo, amados, em viver uma vida comum. Uma vida de acordar cedo, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar comida, voltar para casa, dormir, sem novidade de vida. Com Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer que nós teremos vida em abundância. Nós cremos num Jesus que Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é importante que a gente entenda que Deus tem mais para você. E eu não estou dizendo em prosperidade, recursos e falando desta vida apenas, porque eu conheço milionários, amados, e já me relaciono com pessoas que têm muito dinheiro e que são infelizes. Andam de iate, mas são infelizes, porque não encontraram um propósito na vida. A vida dessas pessoas se resume ao aqui e agora. Você já ouviu falar em bilionários que tiram sua própria vida quando tem uma perca financeira? Isso é comum, amados. Pessoas infelizes morando em seus castelos. Não é sobre isso a mensagem de hoje. É sobre cumprir um propósito de Deus. É sobre ser pleno e cheio de Deus. É sobre ter uma visão aberta para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. É sobre ter propósito e esperança, não só para essa vida. No meu auge dos 45 anos, eu já cheguei mais da metade da minha vida, provavelmente. O que tem mais? Aleluia, tem vida eterna, vida com Deus. Aleluia. Propósito, agradar o Criador, se engajar no propósito dEle, se conectar àquilo que Ele tem para mim. Deus te chamou para viver uma vida com propósito, e tem muita gente caminhando por aí, amados, sem propósito. Vamos pensar em Moisés, de príncipe do Egito, agora ele está pastoreando ovelhas no deserto. Um homem que tinha propósito, que em algum momento perdeu o propósito, porque cometeu um erro, e ele imaginou que aquele erro definiria o destino dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem define o nosso destino é o Senhor. Quem define o teu destino é Deus. Os seus erros não definem o seu destino. As circunstâncias da sua vida não definem o seu destino. O que você está vivendo hoje não define o seu destino, e nem a sua trajetória tem poder para definir aquilo que você vai viver. Quem define o teu destino é Deus. Aleluia. Mas o porquê desta mensagem hoje? Porque muitas vezes nós agimos como Moisés, nós resistimos ao chamado de Deus.
E tem algo que eu preciso lhe dizer hoje. Se você ouvir isto e entender, glória a Deus, você pode ir embora e sair daqui com a cabeça aberta, com a cabeça levantada. Quem define o seu destino é Deus, e Deus te chama. Não resista ao chamado de Deus para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Não faça como Moisés, que resistiu, depois de muitos sinais, vara virando serpente, amados. Olha o que está acontecendo aqui nesse texto. Mão que fica leprosa e depois se torna sã, água que se torna sangue. Olha quantas coisas estão acontecendo. Aí a gente vai lá no versículo 10. Deus está dizendo: eu vou com você, eu já te chamei, o propósito é esse. Eu já defini, Moisés, o seu destino. Se a gente ler com atenção o texto de Êxodo, capítulo 3 e 4, resumindo, como é que podemos resumir? É Deus dizendo para Moisés: eu já defini o seu destino. Aí a gente, depois de tantos sinais, milagres, maravilhas, prodígios, no versículo 10, Moisés vai dizer: eu não sei falar. Irmãos, é vara se transformando em serpente. Você não está entendendo? Moisés está cético, porque ele ainda está olhando para ele. Moisés continua a sua resistência, porque ele continua olhando para si. E o Evangelho não tem a ver com a gente. O Evangelho tem a ver com o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Isso é o Evangelho. Eu não sei falar. Moisés está dizendo: eu creio que o Senhor é poderoso. Em outras palavras, mas Deus, o problema sou eu. Sou pesado em língua. Aí Deus, ele continua fazendo perguntas. Tá, Moisés, quem fez a boca do homem? O que Deus está dizendo para Moisés: fica tranquilo, você não sabe falar, mas eu sei falar. O que Deus está dizendo para Moisés é: você não sabe falar, mas eu te capacito. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua limitação, ou as suas limitações, nunca foi uma surpresa para Deus. A gente fica justificando, dialogando. Você acha que Deus fica surpreso de você não fazer o que deve fazer? Você acha que Deus fica surpreso? Agora, a coisa mais incrível é que o Deus, sendo todo poderoso, Deus poderia chamar uma outra pessoa? Sim ou não? Ele poderia virar aqui a partir do verso 10: Senhor, eu já vi tantos milagres, mas eu não sei falar, está difícil. E aí piora. Aí Moisés ainda vai dizer: Senhor, faz o seguinte, manda outra pessoa. Deus não podia mandar outra pessoa? Sim ou não? Eu não sei falar. Aí Deus fala: não, eu fiz a boca do homem, sou eu que faço a gente ficar muda sem falar, eu que faço falar também. Fica tranquilo, Moisés. Deus mata no peito e fala: é comigo, você não entendeu até agora que é comigo? Aí Moisés fala: faz o seguinte, manda outra pessoa. Deus poderia simplesmente dar um tapinha nas costas de Moisés e dizer: tá bom, Moisés, desisto de você, vou chamar outra pessoa. Mas ao contrário, a gente vê que Deus insiste em Moisés. Só que no versículo 14 tem uma informação. Diz que Deus neste momento se ira. Então o Senhor se irou com Moisés e disse: você não tem o seu irmão Arão, um levita? Então chama ele. Duas coisas que Deus faz. Primeiro, Deus não vai desistir de você, amém? Mas Deus não vai desistir de você. E o que Ele está dizendo é: a partir de hoje, viva o propósito, senão você vai ficar batendo cabeça. Você vai ficar batendo cabeça. Quem é que pode contender contra o próprio Deus, amados? Há uma doutrina
doutrina da salvação que os teólogos discutem. A graça pode ser resistida, não pode ser resistida. O chamado de Deus eu posso resistir, eu posso não resistir, amados, independente da discussão teológica. Em alguns contextos bíblicos eu vejo que quando Deus chama, Deus não abre mão. Eu te chamei, eu te escolhi, Moisés. Moisés está há 2 capítulos aqui resistindo o chamado de Deus, mas Deus está dizendo: é você que eu escolhi. Eu posso colocar Arão para te ajudar, mas eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho para a tua vida. Moisés está dizendo: mas Senhor, eu não quero. E Deus está dizendo: eu não vou abrir mão de você. Moisés está dizendo: Senhor, para mim não faz sentido, não se encaixa com o meu perfil. Deus está dizendo: mas não diz respeito a você, diz respeito àquilo que eu posso fazer através de você. Eu não sou capaz, eu tenho limitação. Moisés, é comigo, fique tranquilo. Deus não desiste. A gente vê no contexto, mas ele ajuda. Deus levanta Arão para ajudar Moisés. Isto mostra algo muito importante, amados. A forma pode mudar por causa da nossa resistência, mas o resultado que Deus planejou para você vai acontecer, independente de você. Amém? Você crê nisso? É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Para terminar, todo mundo está com fome já, sim ou não? Todo mundo quer almoçar com a mamãe, quem ainda tem a mamãe, os filhos, vai ser bênção. Versículo 18, amados. Levante a sua mão, que esta virada aconteça na sua vida, porque o versículo 18 nos mostra a virada de Moisés. Moisés foi convencido pelo próprio Deus. Depois de 2 capítulos aqui resistindo, com muitos questionamentos, com muitas resistências, olha o que nos informa o versículo 18. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ele não entendeu tudo, amados. Moisés não resolveu todas as suas inseguranças, mas uma coisa ele fez: ele deu um passo. O propósito que Deus tem para você não começa quando você se sente pronto. Eu vou repetir para que você entenda: o propósito de Deus na sua vida não começa quando você se sente pronto, começa quando você decide obedecer e dar o primeiro passo. Aleluia! Deus não está se importando se você já se sente pronto, encorajado para isto. Agora tem um segredo poderoso. Que segredo é esse? Obediência. E quando a gente dá o primeiro passo, e a pergunta que está ecoando hoje aqui no nosso culto é: o que você tem nas tuas mãos? Você tem um dom que está enterrado, você tem um talento que não está sendo usado, você tem um tempo disponível, você tem uma oportunidade, você tem uma experiência que parece pequena. Você olha para a sua vida, a sua experiência e fala: isso é muito pequeno. Deus não está perguntando o que falta, Deus está perguntando o que você tem nas mãos. Fique de pé em nome de Jesus.